Começou? Começou. Fala, galera, e aí, tudo bem? Estamos de volta a mais um episódio dos Acelerados. É isso mesmo, um bate-papo exclusivo com gestores de assessoria esportiva. Aqui a história é o seguinte, de treinador a gestor. E depois que você se torna gestor, e aí, o que acontece? O que você faz no teu negócio de assessoria esportiva? E para isso eu chamei vários amigos que, assim como eu, de professor se tornaram gestores e hoje estão nadando de braçada no mercado do Brasil. É isso mesmo, cara. Dá para ganhar dinheiro com o negócio de assessoria esportiva, mas não é fácil. Mas tem que ter dedicação, mas tem que ter foco, né? Mas sim, o mais com S ou mais com I? Cara, já me confundi tudo. Então deixa eu chamar o Celso. Celso, entra aí. Hoje é o nosso convidado, Celso da Gol Assessoria Esportiva, no nosso mais novo episódio. Ele está ligando a câmera dele aqui para ele aparecer aqui para vocês, né? E já vou logo avisando, cara, vai ter resenha nesse episódio, tem história. Nazaré, tem história nesse episódio. Tem história. E deixa eu contextualizar uma coisa para vocês entenderem, cara. Basicamente, eu e o Celso, a gente teve um relacionamento de 3 anos, e não um relacionamento profissional. A gente foi sócio durante 3 anos aqui em São José dos Campos. E, cara, era uma convivência diária. A gente ficava junto praticamente 8 horas por dia, né, no escritório. Era um zoando o outro, cara. Para você ter uma ideia, eu sou sistemático maniático. Ele também. Eu tenho um toque que as canetas têm que estar toda virada para baixo. Ele tem um toque do quadro. O quadro tem que estar certinho. Eu chegava no escritório mais cedo. Não tem o que fazer, galera. Não tem o que fazer. Eu olhava os quadros do escritório lá e dava uma entortadinha. Beleza. Quando ele chegava mais cedo, ele pegava as canetas do escritório, tudo virava com a ponta para cima. Cara, mas era isso o dia inteiro, era zoeiro o dia inteiro, sem falar de outras e outras e outras. Isso é só para você entender. E uma coisa engraçada, que quando eu vim morar aqui em São José, eu não conhecia ninguém, né? Basicamente ele. E aí ele ia sair, aí ele me convidava. Vamos juntos. Isso saiu do bate-papo agora. Em vez da gente sair, não, mas tem tudo a ver com o negócio. Em vez da gente sair para se divertir, a gente saía e arrumava cliente, cara. Teve um dia que um cara foi vender um negócio pra gente, a gente converteu ele cliente da assessoria e não comprou nada dele. E para você ver como é que era a sacada, né? Mas hoje o bate-papo, cara, com o Celso, é para ele mostrar um pouquinho a importância de processos claros e objetivos. Lembra? Nosso foco aqui não é falar de técnica, né? Mas o nosso foco aqui é falar do que realmente faz o teu negócio crescer. Já entendendo que você tem a competência técnica. Por isso que a gente não está falando de competência técnica. E, de novo, eu vou falar. A competência técnica para o nosso negócio é fundamental. Ficar apenas com ela vai ser fatal para o teu negócio. Então, Celso, se apresenta aí. Eu vou lembrando e a gente vai falando. Eu sei, te conheço. Então vamos lá, pessoal. Eu sou o Celso, sou treinador e gestor da Gol Assessoria Esportiva e também sou especialista na metodologia VO2 Pro, aí com a Lê. E estou no mercado de assessoria esportiva desde 2012, né? E conheci o Ale em 2013. Então, desde 2013 a gente tem a nossa parceria aí com a metodologia, na nossa jornada. Aí também temos a nossa sociedade, que nem ele acabou de comentar, né, que foram 3 anos intensos aqui em São José. E o Ale é um parceirão, cara, é um cara amigo, um cara que realmente me ajudou muito e ainda me ajuda com muita coisa e realmente teve um grande papel na minha mudança de gestor da assessoria, né? Porque quando a gente monta assessoria, a gente entra com um perfil muito de professor, né? Então, com a metodologia que ele acabou de dizer, foi um pontapé para poder realmente mudar a cara da assessoria. E, Ale, obrigado aí pelo convite, né? Este bate-papo é para somar aí com o mercado, né? A gente sabe que a gente tem um grande potencial, na verdade, né? Todo mundo que está aí nessa área da corrida tem espaço, todo mundo tem espaço, então não é
querendo ter uma briga, entre aspas, entre si. Na verdade, o objetivo nosso até daqui desse bate-papo é de somar e trazer insights para quem está ali no mercado e somar, gente. A gente tem uma grande fatia de corredores aí soltos e que a gente precisa entender melhor desse comportamento, entender de muita coisa além da técnica da corrida. Então, obrigado aí pelo convite, estamos juntos. Uma coisa que eu gosto de falar, uma coisa que eu escutei numa mentoria, eu acho que muita gente já escutou isso também, é que quando a galera tá embaixo, rola competição. Quando tá em cima, rola cooperação. Então, assim, o Celso tem os atletas dele, eu tenho os meus atletas, Fabiano, o Flavinho, o Renan, o Leandro, todo mundo tem seus atletas, mas todo mundo senta e troca informação para um ajudar o outro. Porque quando o mercado cresce de uma maneira saudável, ajuda todo mundo. O ticket médio aumenta. O que é o ticket médio? Quanto em média você está recebendo por atleta. E isso faz com que o mercado seja mais saudável para nós que somos profissionais que a gente está estudando, está buscando atrás, está entregando o melhor produto. E é claro que aquele profissional que entrega um produto aquém do que deveria, acaba saindo do mercado. Essa é a grande sacada. A gente começou a gravação atrasado hoje, porque ele estava me dando umas dicas ali de automação de sistema de resposta. Então, assim, cara, ele me ajuda num ponto, eu ajudo ele em outro ponto. Essa cooperação faz que todo mundo melhore. Então, nosso papel aqui no Os Acelerados realmente são pessoas que são aceleradas, que são profissionais, empresários de sucesso dentro do mercado de assessoria esportiva de destaque nas suas áreas, nas suas determinadas regiões, e que estão aqui doando um pouquinho do seu tempo para te dar um insight, de repente mostrar um caminho, uma ferramenta para você dar uma acelerada no seu negócio. E por quê? Porque ambiência é tudo na vida do empreendedor. Se você vive num ambiente que é próspero, você vai ser próspero. Se você vive num ambiente isolado, cara, você vai ficar isolado e não vai saber o que está acontecendo. E esse é o objetivo dos acelerados, trazer um ambiente de prosperidade, estratégias para você. Eu lembrei aqui da IRSA 2017, eu vou falar. Cara, em 2017 eu fui convidado a palestrar na IRSA para mostrar o nosso modelo de assessoria esportiva que a gente praticava aqui em São José dos Campos. Que era um modelo muito diferente, porque a gente não tinha só assessoria de corrida, a gente tinha também um treinamento neuromuscular na praça. Aí a gente tinha aula de HIIT, aula de treinamento de circuito, aula de core, tudo na praça. Né? Na praça aqui do Jardim Aquários e no Parque Vicentino Aranha. E aí eu fui convidado para mostrar lá, eu já sou um palestrante já de algum tempo, já com eles, mas especificamente nesse ano foi para mostrar esse modelo de negócio de assessoria esportiva que foi num curso de gestão de academia. Aí o Celso foi comigo, tá, vamos lá. Tá. Aí a gente chegou lá nos bastidores. Aí chegou um monte de professor, pô, conheço quase todo mundo, Aí o Celso apresentando, não, meu sócio tal, pô, o Celso também é treinador, mas ele é especialista em tráfego, é ele que faz a parte do tráfego da mídia digital. Aí tinha um expert em mídia digital que ia dar o curso de mídia digital, né? Aí eles começaram a trocar ideia. Aí deu 5 minutos depois eu olho, tava o Celso em pé ensinando pro cara as coisas que ele estava fazendo na assessoria. E o cara, pô, é mesmo? Você faz isso? Aham. Então, assim, a gente está no front, cara. A gente vai buscar informação, a gente busca com quem está no front. Eu valorizo muito isso, cara. Campo de batalha. Né? Mas não quer dizer que é campo de batalha a qualquer custo, não. É campo de batalha com conhecimento. Né? Essa é a forma correta, consciente. Celso, vou fazer algumas perguntinhas para você. Mas eu vou devagar, não tem pressa não, né? Hoje, número de atletas e ticket médio. Só para a galera que está aqui entender que, cara, não tem assessoria pequena aqui não. As assessorias aqui, a gente pode falar que são de porte médio para cima. Faturamento, todas elas acima de 15K. Fala aí, número de... Não precisa falar faturamento não, se não quiser. Número de atletas e ticket médio, só para a galera entender. Ale, boa colocação aí em relação ao nosso modelo de negócio, né? Quando a gente foi para o país, só ressaltando aqui que eu já respondo sua pergunta rapidinho. Mas eu fiz umas contas rápidas. Cara, na assessoria a gente tinha treino de segunda a sábado e a gente tinha os treinos de corrida e os treinos neuromusculares que você falou, né? Então, se eu não me engano, eram 6 treinos por dia, 3 de manhã, 3 à noite. Cara, dava mais 120 aulas de treinamento neuromotor na praça.
e a gente realmente fazia barulho. Então, realmente é um mercado diferenciado e a gente tem tudo aí para expandir. E vamos lá. A assessoria hoje, Ale, ela é 100% online. A Bolsa Assessoria Esportiva, ela é uma assessoria que atende única e exclusivamente os alunos à distância, então a gente não tem mais treinos presenciais aqui na cidade, devido aí, mudou a pandemia, entrou muita mudança aqui dentro da assessoria e eu implementei ficar 100% online. E hoje, com todas as mudanças, né, tem um formato diferente da venda, então hoje a gente está com 330 alunos ativos, mais de 4.800 alunos já passaram pela assessoria que são inativos, né? Mas se a gente colocar 330 alunos mais 4.800 alunos, ou seja, são mais de 5.000 alunos atendidos desde 2012. Então, a gente já tem um know-how aí de atendimento, de expertise com a metodologia VO2 Pro. E a média de faturamento gira em torno de 30, 35K mês. E a gente está no dia, aqui, em 22 dias desse mês, a gente já vendeu 30K. Ainda tem mais 8 dias para fechar o mês, então eu creio que Vai chegar nos 40. deva chegar nos 40K esse mês. No mês de julho ainda, né? No mês que, teoricamente, é um mês de frio na maior parte do Brasil, e a gente está indo para o melhor mês do ano, com a corrida de rua, que é o treinamento outdoor, né? Então, é um desafio diário, mas tem campo para a gente explorar. Uma coisa que me chama muita atenção é o seguinte: às vezes alguém vai estar vendo aqui e falar assim, pô, tem pra cá, não, é um absurdo, não pode ser, é muito difícil. Gente, é o seguinte: expansão de consciência. Se você anda com a galera que ganha 5.000, você vai achar que 5, 6 conto é difícil. Se você anda com a galera que ganha 50.000, quando você tá ganhando 30, cara, fica também é fácil, cara. Eu quero ver ganhar 50. Então, assim, essa expansão de consciência, você pode achar que não, mas faz toda a diferença na hora de você direcionar a visão do seu negócio. Então, de repente, se você não tem essa expansão de consciência, você ia parar em 50 alunos e achar, não consigo mais do que 50 alunos, e você não trabalha para isso. Então, o Celso falou uma coisa, ó, a gente já chegou em 30K, 20 dias aí pro mês finalizar, 10 dias pro mês finalizar, 20 dias de mês corrido praticamente, e a gente quer fechar mais 10K. Olha o objetivo, olha a meta, já tá passando dos 30K, já indo para os 40K. É possível? Lógico que é possível, né? Então, assim, vai depender muito do que você faz para atingir isso. Agora, é claro que não é sair fazendo de qualquer jeito. Tem estratégia. Tem estratégia. Você não está na aula, não, só você pode falar. Levantando a mão. Então, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos compartilhar aqui rapidamente, não tem problema não, a gente está aqui para somar. Então, aqui a gente... Bota os últimos 30 dias. Bota os últimos 30 dias ali, então, que a galera... Só para a galera entender. Esse é só... A gente está pegando 22 dias, mas vamos pegar aqui do dia 21 ao dia 22. Então, vamos pegar 30 dias. Então, 30 dias, esse aqui é o faturamento, ó, 38 mil bruto, né? E o líquido aqui que desconta algumas taxas e tal. Então, tem algumas coisas de coprodução que eu tenho em parceria. Mas é essa média aqui, ó. 38K em 30 dias. E já foram mais de 300 mil vendidos só na Eduz, né? Tirando a Hotmart. Então, a meta é buscar os 500K. Chega até o final do ano. No final do ano tem Eduz, né? Tem dezembro, né? Vai pegar a verdinha. Vamos ver o que rola aí. Vamos acelerar. Literalmente os acelerados. Então, aqui, essa imagem ali, não é nem questão de mostrar, o Celso quer mostrar, quer aparecer. Clica aí pra galera ver que essa porra não é editada, né? Clica aí, muda aí pra galera ver que não é editada. Porque nego fica achando... Não, vamos pegar aqui, ó, sei lá, mês de abril. Vamos pegar os primeiros 15 dias de abril. Abril? 15 dias de abril, 20 mil de faturamento. Essa é 30 dias de abril. Vamos lá, não tem problema aqui, ó. Vamos lá. Abril, ó. Cadê? Do dia 1 ao dia 30. 28K, ó. Se a gente parar para pensar, em 30 dias de abril eu vendi 28. Só que agora, esse mês de julho, eu já vendi mais do que eu vendi no mês.
entendeu? Então, é uma progressão que a gente está tendo a cada mês. Então, aqui não é mostrar que a gente é melhor, né, ou desdenhar algo, é mostrar que tem É campo para possível. a gente crescer, porque cara, eu ia nos cursos, tem uma galera da corrida que se destaca, né? Muito E mais. aí, que Muito tem, mais. É, que tem, muito que mais. fatura aí 100K no mês, mais de 100K no mês. Eu falo, cara, o cara fatura mais de 100K no mês, não é possível. E aí você começa a enxergar que isso é possível, né? Só É, que entra um detalhe que você falou, é muito além da técnica. A técnica é um pilar básico e obrigatório a gente saber, que é a nossa profissão, né? Nós somos professores de educação física, entendemos de movimento, entendemos de exercício, e se a gente está no segmento corrida, nada mais justo do que a gente ter que ter um conhecimento para trabalhar com modalidade. E aí, fora esse conhecimento, que teoricamente tem que ser o básico, você tem que ter um conhecimento aquém de tudo isso para realmente você ter essa expansão. Então, é fácil? Não, não é fácil. pô, Mas é o que a Ale falou, é trabalho e dedicação. a Você gente está nisso há mais de 10 anos, né, cara? A gente pegou essa transição toda, não tinha isso, né? Então, a gente, assim, isso tudo está começando também, é muito novo. Então, eu estou começando agora, mas a gente também começou essa parte de tecnologia há pouco tempo, né? A gente está mais de 10 anos ainda no mercado, onde não tinha nem ainda, os softwares ainda de corrida estavam começando, então não era isso tudo. Então, dá tempo. E a ideia é que você entenda, cara, o conhecimento técnico é importante, é muito importante. Eu vou te falar isso como PhD, tenho 2 pós-doutorados e é muito importante, eu não paro de estudar nunca. Mas, na minha cabeça, é bem claro que se eu ficar só na parte técnica, eu fico limitado como negócio. E aí tem um ponto que, de repente, vai chegar em vocês também, aonde o lado empreendedor fala mais alto que o lado professor. Então você tem uma pegada empreendedora. Você é professor, né? Formação em professor, tem essa preocupação com o lado técnico, esse carinho com o lado técnico, mas o lado empreendedor começa a falar mais alto. E é aí que você começa a se destacar. É aí que você começa a selecionar os lugares, as mesas que você senta, os lugares onde você vai, o que você consome. Né? Quando eu falo consome, desde comida a livro, a conversas, a filmes, tudo isso passa a favorecer o teu negócio, tudo isso passa a contribuir para o crescimento do teu negócio. Quando você chega nesse nível, você se torna imparável. Aí o sucesso é questão de tempo. E um detalhe muito importante, Ale, é que a nossa área, que é a educação física, quando o profissional quer encarar uma assessoria esportiva, ele tem os seus alunos de personal, ele dá aula na academia, então ele coloca a assessoria esportiva como um bico de luxo. Então, o que que ele faz a conta? Aí ele faz a conta assim, ó. Pode ser que você que esteja assistindo ou escutando o nosso áudio aqui, né, ou assistindo o nosso bate-papo, você se enquadre e tá tudo bem, tá? Não tem nada de errado. Eu já passei por isso. Então, estou falando porque também é a minha jornada, foi e é de muitos profissionais. Você faz a conta, né? Você fala, cara, beleza, se eu tenho 10 alunos e eu cobrando R$ 150, pô, é R$ 1.500. Cara, mas se eu tiver 30 cobrando 150, cara, é 4,5 pau. Aí você faz a conta que lá na academia você trabalha 8 horas por dia e você ganha R$ 1.000. Aí você fala, caraca, eu vou dar aula só de manhã e vou ganhar 4,5 pau. Cara, é moleza. E aí você coloca aquilo como um bico. Então a assessoria fica nadando naquele limbo sempre, né? Aí você chega a 30, cai para 20, aí você chega a 25, cai para 15. Aí você fica oscilando, porque você não consegue realmente colocar energia para fazer sua empresa realmente se destacar no mercado. É simples tudo isso? Não. Porque para ter uma tomada de decisão de você realmente encarar um negócio de frente, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, que no caso, por exemplo, é de dar um personal, é de trabalhar na academia 10 horas por dia. Então, depende muito do que você quer. Né? Se você realmente está entrando no mercado de assessoria e quer realmente alavancar, quer ir para frente, você vai ter que entender que em algum momento da sua vida vai ter o dia do chega, né? Que você vai ter que parar alguma coisa para cair de cabeça dentro da sua unidade de negócio.
comigo aconteceu isso, né? Há pouco tempo atrás, aí, vamos colocar uns 3 anos atrás, eu passei por uma transformação de vida pessoal, tudo, e profissional, eu tive que me reajustar totalmente. Voltei com alguns treinos presenciais, eu falei, cara, beleza, mas não estava rodando, e aí eu voltei a dar aula coletiva, e aí comecei a ter aluno de personal, falei, cara, eu preciso me organizar aqui para ter um dinheiro, porque a assessoria estava ali, equilibrando, pagava as contas, mas não sobrava. Pagava as contas, mas não precisava sobrar. Só que aí que você começa a pegar muito personal e dar aula, a assessoria fica ainda naquele limbo, porque entre e sai, você paga a conta. E aí, nesse final de ano, eu falei, cara, eu tenho 2 caminhos a seguir daqui para frente. Ou eu organizo a minha vida e coloco energia para assessoria alavancar, ou eu vou ficar nessa. Então, o que aconteceu? Eu me estruturei e chegou nesse momento. Eu falei, cara, é agora. O que eu faço? Organizei, reduzi o horário, tirei o aluno de personal, né? Deixei mais horários para assessoria. E hoje, a assessoria está alavancando, porque eu coloquei mais energia na assessoria. Então, assim, olha o que eu vou dizer. São anos. Ah, Celso, mas você levou 10 anos, você está falando que eu vou levar pouco tempo? Não, cara, mas eu já passei a jornada. A gente está aqui tentando encurtar um caminho para você. Né? Se a gente tivesse esse bate-papo, algumas ideias há 10 anos atrás, que a gente já conversou recentemente aqui no Bate-Papo com a Lê, muita coisa seria diferente. E hoje a gente tem uma gama de possibilidades para tudo, né? A gente tem a metodologia, tem conhecimento mais acessível, tem inteligência artificial, tem, cara, automações, então tem N fatores hoje que facilita muito a nossa vida nesse quesito. Mas, resumindo, coloquei mais energia, O negócio anda. deslanchou. É igual carro, coloca um combustível bom, anda melhor. Agora, quando você falou de tecnologia, você disse tudo. Para o negócio crescer, tem que ter investimento. Investimento de tempo, investimento de recurso tecnológico. Pô, vem cá, você quer ganhar dinheiro com assessoria de corrida, trabalhando online, entregando treino no Excel? Para com isso. Não dá. Né? Você tem um sistema muito bom que já é linkado com a sua metodologia, né? E para quem está aí no segmento é fantástico, porque precisa ter um sistema de gestão e pressão de treino. Não tem como se montar no papel de pão. Que economize tempo, né? Não Que dá, economize economiza tempo. tempo. Então, isso tudo faz parte do processo. Falando em processo, cara, segunda pergunta. O que é de extrema importância para o profissional, treinador, que assumiu a posição de gestor hoje no negócio? Gestão emocional e gestão de pessoas. Né? Gestão emocional, você está falando da própria gestão emocional, né? Dele gerir. Autogestão, porque, Não cara, adianta dar piti, né? não adianta, porque você, como gestor, a sua visão já mudou. Uma coisa é você lá na sala de musculação, reclamando com o seu coordenador, que alguma coisa não está ruim. Outra coisa é você, como gestor, tendo que colocar a mão na massa e não arrumar o equipamento, porque não tem como você ficar chorando. Você tem que ir lá resolver. Então, assim, tem que mudar a chave. Mudar a chave. Né? Ah, mas eu era professora, eu ficava ali na sala de musculação só olhando. A hora que dava vontade, eu atendia alguém. Não funciona assim. Não funciona. Aí você cai na posição de dono, cara, você vai ter que fazer de tudo um pouco e entender você primeiro, de como você lida com as emoções, porque vai ter cliente que vai te questionar por que eu pago para correr, e aí você pode apelar ou você pode conduzir ele e converter ele como seu aluno, né? Porque você vai ter milhões de pessoas, então você tem que entender como as coisas te afetam. E aí o segundo ponto aí de gestão, de entendimento das emoções das pessoas, porque as pessoas procuram assessoria porque ela tem algum sonho, ela tem uma necessidade de consumo, né? Ela tem ali, seja emagrecer, seja participar de uma primeira prova, seja entrar nesse hype, né, da corrida, de estar ali no meio, né, fazer parte de uma tribo, né, conhecer alguém, correr mais rápido, correr mais longe. Então, você vai ter que entender realmente das pessoas e também como conduzi-las durante a jornada dela contigo. Porque a gente tem um relacionamento praticamente semanal ou diário com o aluno, né? Quase que diário, né? Eu costumo dizer o seguinte: o sucesso profissional só vem depois de você ter um sucesso pessoal. O que seria sucesso pessoal? Você gerir suas emoções. Você entender
Então, é muito importante que você domine, você estude situações que envolvam a gestão emocional. Quando a gente fala inteligência emocional, é até um termo meio estranho, né? Porque se eu tenho uma atitude inteligente, não pode ser emocional, porque a emoção é distante do pensar, né? Você faz sem pensar. Então, assim, eu até entendo que o nome inteligência emocional é uma coisa muito mais para chamar a atenção, mas o nome, acho que o nome que casa mais é a gestão das emoções, como gerir as emoções da forma correta. E quando a gente fala de emoções, a gente está falando de competências, né? E aí, Celso, outra pergunta. Competência técnica versus processos. O que é mais importante hoje para o seu negócio? Eu vou ressaltar, o técnico, ele é fundamental para quem está entrando na área. Então, cara, você está entrando para trabalhar com corrida, o mínimo que você tem que entender é de treinamento de corrida, entendeu? Tem que entender de treinamento de corrida. Então, tem aí a metodologia VO2 Pro, que realmente, você entendendo da metodologia, ela é altamente aplicável e rentável, porque ela tem toda uma estrutura aplicável, e que se você souber trabalhar muito bem com ela, você tem um aluno contigo por muito, muito tempo ali, estrategicamente, dentro da metodologia, né, a parte metodológica dela. Mas ter todo esse passo a passo da jornada do cliente, que a gente estava conversando agora há pouco, né, a gente tem esse entendimento de vendas, entendimento de marketing, De entendimento... UX, né? Experiência do cliente. Então, cara, eu hoje, esses processos, eles são prioridades de entendimento, porque é o que você acabou de dizer, é entender a jornada do cliente, entender o cliente, como é que ele vai consumir um produto, onde que ele entra, como é que eu vou conduzir ele para um fechamento de venda, como é que eu vou entender essas necessidades, o que ele está buscando e o que eu consigo atender essa pessoa. Então, cara, hoje a competência é além da técnica, você tem que ir além da caixinha, outside the box. O que o Celso falou, a VO2 Pro é um curso de treinamento de corrida, de formação, no qual tem uma estratégia de montagem de planilha que envolve um processo lógico, né? Eu te contei a história de como eu criei esse negócio, a estratégia da distribuição dos treinos. Quando eu cheguei aqui em São Paulo capital em 2007, eu fui contratado para treinar alguns atletas, entre eles o Zé Virgínio, que ele era patrocinado de uma farmacêutica, né? Aí que eu conheci o Zé. Aí, no mês de 2017, algumas pessoas da farmacêutica entraram no grupo de corrida. Aí eram, vamos supor assim, meia dúzia, né? Aí na outra semana, eram 100. Montar planilha do jeito que se montava tradicionalmente não cabia mais na minha vida. Eu fiquei o final de semana inteira montando planilha. Naquela época não tinha software, era o Excel ainda. Então eu falei, cara, não dá para fazer isso. Vou me perder aqui. E aí fui que eu fiz um mapeamento e fiz ali uma parametrização dos principais treinos e como distribuir isso. E aí saiu a metodologia, a primeira versão. Hoje a gente está na 7ª versão aí do conhecimento modificado da VO2 Pro. 7ª, 8ª versão, se eu não me engano. E aí saiu ali a montagem de planilha, que é o básico, né? Os treinos de ritmo, os treinos de estabilidade, os treinos longos e ali, porventura, a distribuição dos intervalados. Naquela época, quando eu falava em treino de ritmo, você mesmo, né? Não, treino de ritmo, mas que hoje é chamado de treino de referência, achou estranho. Aí quando vocês fizeram o treino, né? Eu lembro você e o André, que fez o curso, foram os primeiros, fizeram o treino e depois mandaram mensagem, nossa, cara, para escrever dessa forma é diferente, é prático, né? E não é que é anti-ciência, né? Não tá na ciência. Gente, entenda, ciência é uma coisa, é um processo sistematizado de você obter informações através de métodos científicos. As pessoas confundem muito ciência de comunicação científica. A publicação é uma comunicação científica. Tem muita gente que trabalha alinhado à ciência e nem por conta disso faz comunicação científica, publica. Então a gente tem que saber dividir isso e isso vai ajudar a ter um entendimento que, pô, não é só porque não está publicado que não é válido, né? E as coisas começam a se encaixar. E depois de algum tempo, né, o que veio aí a tendência, né? Rapidamente, trabalho de alta intensidade, o HIIT, né? A prescrição de treinos ao out, que é o que já era preconizado
lá desde 2007, 2008 comigo na metodologia. Em 2011 eu comecei a divulgar isso em cursos. E isso fez toda a mudança. Então, assim, basicamente foi um encaixe de processos lógicos dentro da competência técnica. E aí, quando a gente fala em processos lógicos e competência técnica, vamos falar de negócio, né? Que o foco é negócio, não é treinamento. Hoje, eu posso dizer que você cresce muito em função de processos, né? Você faz uma gestão de tempo muito bem organizada. Então, a importância dos processos para escalar o teu negócio. Qual o nível de importância de 0 a 10? E outra, hoje, qual é o principal processo que é um desafio hoje para você dominar o seu negócio? Que você ainda está aprendendo. Tem processos que você já domina, mas tem processos ainda que você tem que melhorar. Isso no seu ponto de vista, é claro. Então, qual é o principal processo que você tem como desafio e o principal processo que você está dominando aí hoje? Os principais processos que hoje eu já domino é todo o processo de como fazer a jornada do cliente até chegar à assessoria. Né? Eu vi, gente, eu vi. Qual é o caminho que eu ele vi agora isso. para chegar na assessoria? Então, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o tráfego pago, eu tenho que fazer o anúncio, aí eu tenho que entender as métricas dos anúncios para ver se elas estão realmente me trazendo o resultado do dia, se não, o que eu tenho que mudar. Aí eu tenho que entender se a página que eu direciono a minha venda ela tá boa, se o direcionamento para o meu WhatsApp também está certo. Então, eu tenho que entender todo esse caminho inicial. Então, isso aí já é de cor e salteado. E o maior desafio hoje que eu tenho é melhorar o processo da venda em si, né? Porque do começo do ano para cá é onde eu comecei a colocar mais energia de fazer um processo de venda mais lógico, onde eu possa ter uma equipe que entenda esse processo. Então, para montar uma equipe de vendas para assessoria, eu preciso mapear toda essa jornada do cliente. E aí eu vou entre acertos e erros, afunilando e melhorando esse funil. Então, hoje, até agora, antes de começar o nosso bate-papo, eu estava conversando com a Ali, mostrando uma plataforma onde eu já consigo mapear uma jornada ali da venda, e é uma jornada que ela já está validada, porque vende, né? Então, como é que eu sei que está validada? Eu sei que toda hora eu vendo com a mesma estratégia, né? Se eu tento fazer ali e não está vendendo, alguma coisa está falhando. Aí eu tenho que rever todo o processo, o que faltou, o que eu não coloquei na mensagem, o que eu não entendi na necessidade do cliente que ele não consumiu o meu produto, né? Porque se o cara entrou em contato comigo ali na assessoria, ali, uma Ele coisa quer. é claro, o cara quer comprar, né? E aí cabe a mim entender essa necessidade dele, o que ele busca, e quebrar as objeções. Só que isso tem que ter um caminho. E aí esse é o desafio, de como melhorar todo esse caminho diariamente. O que eu vejo, assim, são duas coisas. Às vezes o cara quer comprar e aí o treinador dificulta as coisas. Ele, eu só queria comprar um negócio, faz tanta pergunta, tanto direcionamento, em vez de entregar a solução, entrega um problema. Mas aí, quando você falou estratégia de venda, ano passado, mais ou menos outubro, novembro, eu fiz um curso de vendas e vários cursos. E aí eu estava tentando encaixar uma estratégia de venda que combinasse comigo, porque eu não sou uma pessoa fácil, você sabe disso. Então, assim, cara, tem que ter uma estratégia que combine com a personalidade. Eu estou muito nessa pegada de combinar o tipo de trabalho, o posicionamento do trabalho com a minha personalidade. E aí cheguei numa estratégia. E aí fui validar ela, fui botar ela para rodar em janeiro. Começando no dia 2 e no dia 30. Começamos no dia 2. E aí no dia 30 eu terminei. Estava trabalhando de 2 às 6 da tarde, praticamente quase todo dia. Em menos de 30 dias, foram 40 vendas. 62 abordagens. Das 62 abordagens, 40 conversões. Tá bom? Mas por quê? Foi uma abordagem face to face. Lembra quando a gente pegava os caras no escritório? 65% de conversão, velho. Tá, ó, top. E aí, às vezes, ficava 2 dias conversando com o cara, 3 dias É isso aí. conversando com o cara. E aí,
convertia. Então, toda essa estratégia, só que era uma estratégia de aproximação, garimpagem, você conhecer o cara, olhar o Instagram do cara, mandar mensagens para ele, não de venda, mas relacionada à performance da corrida. O cara já virou teu amigo. Mas assim, tudo com base em postagem, onde o cara te curte ou o cara comenta uma postagem sua, não é uma coisa aleatória. Então, assim, quando você conversar com o cara já te curtiu, já te comentou, então ele sabe quem você é. Que você é uma autoridade, você já tem ali um gatilho de autoridade formado. Então, tem essas premissas. Cara, sensacional, só que tem que ter competência técnica e tem que ter competência emocional, né? Não vou nem falar de gestão, não. Competência emocional, tem que saber lidar. Agora eu vou dar uma notícia boa para vocês. Eu mapeei isso tudo e deixei dentro da Universidade da Corrida. Tá tudo mapeado lá. Os exemplos, está tudo mapeado lá. Então, assim, só que demanda tempo. Agora, o meu objetivo era colocar ali 20, 30 pessoas. Eu fechei ali 40. A minha meta no Clube 42K, que é a minha assessoria online, são 50 pessoas. Foi assim, eu quero me dedicar para 50 pessoas. Eu consegui botar 40 no primeiro mês, no segundo mês fechei 50. Né? É que, eu não sei se eu falei, né? O Celso já sabe. Hoje eu tenho uma assessoria só para 50 atletas, são 52, né? Entraram 2 aí a forceps, quase me ameaçando de me bater no meio da rua, se me encontrar, me atropelar. Só para atletas maratonistas. Só para quem quer fazer uma maratona, quem quer buscar uma maratona. Posicionamento, né, Adê? É posicionamento. E assim... E segmentado tudo isso. Eu já tentei me posicionar dessa forma no passado e deu muito errado com ultramaratona, em corrida de montanha. Eu não consegui me posicionar da forma correta, me comunicar da forma correta. E agora eu consegui me comunicar da forma correta. Então, assim, posicionamento é tudo. Né? É tudo. E eu tenho um ticket um pouquinho mais elevado que a maioria das assessorias, que algumas assessorias, não todas. Mas por quê? Eu tenho uma restrição de vaga. Então, assim, tem ali alguns gatilhos. E o bom desse nicho é que é um nicho que, cara, vai fechar um planejamento com você, fecha pelo menos 6 meses. Pelo menos 6 meses. Ou até um ano, né? Os Ou 6 até um meses, ano. beleza, mas se focar no ano, porque é o cara contigo, né? Então, eu já tenho atleta que já está no planejamento da Maratona do Rio ano que vem. Com você, a mesma coisa. É uma prova que é calendário. Então, a galera já está se preparando para a Maratona do ano que vem. Então, é questão de posicionamento. Questão de posicionamento. E hoje eu nem divulgo isso porque não tem espaço, eu não consigo captar mais atleta. Então, essa é a grande sacada. E isso facilita a comunicação. Agora, ainda tem alguns pontos ainda para melhorar. Só que aí, Ale, a gente tem 2 cenários, né? Nessa observação. A gente tem um cenário que você colocou agora, que você monitorou, o cara que te conhece, que foi lá, entrou em contato, sabe quem é o Ale, se interessou pela proposta, porque o cara já te segue, e aí você foi lá entender quem era o cara, para poder ter uma conexão mais próxima, para poder vender, ou seja, o cara, no marketing digital, a gente chamaria de um público quente, ou seja, um público que já te conhece, já está ali, mas ainda não sabe o que rola contigo, você está ali, de repente você oferece um produto diferente, e aí o cara fala, cara, é uma oportunidade. Só que para o cara entender que é uma oportunidade, você como gestor, que no caso é o Ali, ele entendeu que ele tinha que conectar, de alguma forma, e ele elaborou uma estratégia específica para isso acontecer. Né? Então, aí a gente tem uma outra viés aqui, um outro caminho, que é o cara que nunca viu o Alê na vida. Que é o público frio. Que é chamado de público frio, e fala, cara, mas quem é esse cara aqui? Essa estratégia não dá certo com frio. Como é que eu vou comprar? Aí você vai mandar o cara, vai mandar fazer a mesma estratégia que ele fez com o público quente, com o público frio, não vai conectar tanto. Pode ser que até com outros você consiga converter, mas a possibilidade de conversão já diminui. Então, qual que é o lance? Que o Ale falou, essa gestão emocional, que você vai ter que ter o sangue de barata de entender vários cenários. Porque senão você entra em desespero. Você fala, cara, eu não estou vendendo, mas será que sua comunicação está assertiva? Né? Escolher o nicho certo? Aí entra um outro ponto que ele colocou, ele segmentou. Eu vou abrir as inscrições para o clube 42K. Ah, mas eu quero começar. Olha, infelizmente eu não consigo te atender nesse momento. E foi muita gente, hein? Pô, você treina 5? Não. Então, assim, ele posicionou. O cara que já tem que correr, já tem que ter um nível de aptidão,
nananã, 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 e aí eles têm um posicionamento. Então, e aí tem um lance muito legal, Lê, que um dos cursos que eu fiz aí, né, que foi com o Vini, com você bom, uma dor, uma solução. Fica a dica. Uma dor, uma solução. Então, o que que acontece? Normalmente no mercado a gente coloca que a gente faz tudo, né? Principalmente o personal. O que que ele faz? O personal, ele atende Tudo. emagrecimento, hipertrofia, dá treinamento para criança, joga futebol, ele faz tudo. Mas por É. que não se posicionar? Então, ele pode colocar lá, ó, meu posicionamento é treinar pessoas que querem começar a correr. Ah, eu quero treinar só mulher que quer fazer meia maratona. Mulheres meia maratonistas. Não sei. Mas você pode se tornar um especialista dentro do segmento e ter um sucesso muito grande. Porque tem mercado. Tem Apenas mercado. entender. Tem. Tem. Eu usei Show. uma estratégia muito simples, que é o estuda, treina, planeja e executa. Estuda, treina, planeja e executa. Aí estuda o quê? Estuda o nicho, treina, planeja e executa. Estuda a técnica, treina, planeja e executa. Então, assim, E essa corrige. técnica, Ainda tem um corrige, quer hein? dizer, essa técnica, ela funciona exclusivamente quando é um público quente, quando o cara já te reconhece como autoridade, porque ele já viu a tua publicação, já curtiu, deixou uma mensagem, ou seja, ele tem um canal aberto com você. Sim. Agora, tem outras técnicas para outros públicos em outros momentos do funil, tá? Então, eu escolhi isso e, ao invés de pegar vários momentos, eu fui em um momento só, eu fui selecionando quem se encaixava para esse perfil de estratégia e taquei em cima dele. Por isso a conversão foi alta. Porque era todo dia conversando com duas, três pessoas. Todo dia conversando com duas, três pessoas. Essa é a grande sacada. Tá? Agora, é claro, tem que ter tempo, né? Todo dia ali, quase todo dia, 4 horas sentado conversando com a galera no WhatsApp e na unha, né? Agora, depois eu vou botar essa estratégia que você me passou aí, vai ficar mais fácil, né? Opa. Celso, para finalizar, cara, se você fosse começar hoje o negócio, conhecendo tudo que você já conhece hoje, né? Cara, maldade, né? O que você faria para começar e crescer rápido? É claro, é só um resumo, né? Só um direcionamento para quem está ouvindo. E lembrando, gente, aqui a gente não está dizendo para você faça isso, faça aquilo. A gente está mostrando o que a gente faz, o que dá certo, o que não dá certo, e você tome a decisão que achar melhor para você. O importante que eu coloco aqui desde o começo é criar um ambiente onde se fala de empreendedorismo focado na assessoria de corrida de rua, aonde os convidados e o host aqui falem um pouco das experiências para que você se inspire, tenha exemplos e faça o seu negócio decolar, cara. Nós queremos que você seja um acelerado também. Ale, se eu fosse começar hoje, com tudo que a gente tem de informação, o primeiro ponto é entender melhor o mercado. Porque há 12 anos atrás eu só sabia que a corrida estava começando um boom, porque a gente pegou um boom em 2012 aí da corrida, e agora a gente está num outro boom, né? Num outro hype da corrida. Mas hoje a gente tem N possibilidade de ter informações sobre o mercado, né? O mercado do running, onde tem mais corridas, onde tem mais corredores, praticantes. Então, hoje a gente consegue ter mais informações e mapear isso aí. Então, para ter uma assertividade maior, eu analisaria o mercado um pouco mais profundo, ir atrás dos grandes players aí do nicho. Então, se é corrida de rua, eu iria procurar os grandes players. Ah, mas você vai copiar os grandes players? Não, eu ia só Não, entender a comunicação desses caras, porque esses caras estão grandes hoje, eles também já passaram um belo bocado aí com, né, um monte de coisa que não deu certo. E é normal, porque a gente erra bastante até poder acertar. A gente não acerta de primeira. Mas já ia me ajudar a encurtar um caminho, entender melhor os grandes players, e aí para um momento de decisão, né, de saber qual produto que eu vou trabalhar, qual área que eu vou trabalhar, e aí ter essa assertividade da onde eu quero focar e colocar energia para que isso aconteça, né, para que realmente a empresa deslanche em cima desse foco, né?
E de fato nós concordamos, eu vou falar nós concordamos porque eu sei que nós concordamos, que quem trabalha com corrida de rua e vende corrida de rua somente está falido no mercado, né, Celso? Está falido. Então é isso, o Celso ele tem um produto, a assessoria dele, só que ele tem vários subprodutos ali, não vou entrar nesse ponto, né? De repente procura lá o site lá dele para você ver a pegada, né, o tipo de comunicação que ele tem para públicos diferentes, e ele é um expert nisso. Eu tenho um público específico, mas o que todos têm em comum? Todos correm. Mas todos correm provas diferentes, são perfis diferentes, e isso exige um canal de comunicação para cada um deles. Tá? Então, lá dentro da Universidade da Corrida, eu explico do porquê eu escolhi a maratona. Então, tem algumas sacadas estratégicas, tanto de perfil comportamental meu com alinhamento do produto. Então, deu um match muito, muito positivo. E eu penso esse ano em abrir mais algumas vagas, mas eu tenho que me organizar no tempo, porque eu não atuo somente com assessoria de corrida, embora todos os meus negócios sejam com corrida de rua, né? Então, eu estou ligado na assessoria de corrida, mas como treinador e gestor é um segmento. Aí tem outros segmentos, todos eles ligados na corrida de rua. Uma coisa que eu não abandono jamais, fiquei um pouco afastado por causa do doutorado do pós-doc, mas agora voltando com força total. Cara, deixa eu contar uma história. Quando eu vim morar em São José, Vai cair a conexão, galera. Desculpa aí. Quando eu, vim, É. quando eu vim morar em São José, eu tive que montar um apartamento, né? Eu não conhecia nada aqui, eu falei, porra, Celso, preciso comprar umas coisas, tá? Preciso comprar um colchão para poder dormir. Aí o Celso, vou te levar na loja de colchão. Aí fomos na loja de colchão. Aí, Lá vem ele, cara. Lá vem Alexandre aí Machado. a gente naquela correria, né, dele atendendo os clientes e tal, aí eu tô lá vendo o colchão, o cara, pô, quer deitar no colchão e tal, beleza. Aí quando eu olhei o Celso tava lá no meio da loja, até o final da loja, Eu aqui com o no telefone. telefone, né? Aí eu, Celso! Aí eu falando meio enrolado, né? Aí eu, Eu falei, deita aqui. Aí eu falei mais baixo, só pro vendedor ouvir. Deita aqui, amor, pra você ver como o colchão é bom. Ele, levantando a mão. aí ele falou assim pro vendedor, ele gritou, falou assim, amor, esse colchão tá bom? Aí eu com o telefone na mão, falei assim, top, isso aí. E continuei aqui, ó, sem saber o que ele tava falando, não sabia, tava longe. Enfim, vai. Aí na hora de pagar, aí o cara, E o travesseiro, cara tal, olhando né? para mim assim, diferenciado, o que tá acontecendo? E todo mundo conhece ele na cidade. Aí ele fala, não, tem esses travesseiros aqui e tal, aí tem esse rolão e tal. Eu falei, Celso, eu vou comprar isso aqui, o que você acha desse rolão aqui? Aí ele, não sei, né? Todo ogro, né? Eu falei, cara, coloca aqui no meio da gente, o que você acha que vai abraçar? Ele ficou me olhando assim com a cara. Aí o cara olhava assim com a cara de não sabia o que fazer. Aí ele, que porra é essa? Cara, eu rindo, saí de lá rindo. Depois que eu fui contar pra ele o que eu fiz, aí ficou meio estressadinho, cara. Ficou meio putinho. Pô, Não todo tem mundo me prazer. conhece aqui na cidade, né? Eu vou contar a batata frita, né? Mas não, essa deixa pra uma próxima. Vai ter Uma várias aí. próxima. Olha, vai Uma... soltando essas histórias. Tem história, hein, galera? Tem Cara, história. tem história. Nossa. Cara, assim, resumindo, a gente saía junto, a gente arrumava cliente no meio da balada, a gente fazia amigo, vendia as coisas, trazia a galera, e dali a gente fazia o nosso bem bolado. Eu falava uma coisa, olhava para ele, ele já sabia o que ia falar cara, não tinha. Caiu para conversar com nós dois, o cara virava cliente. Não tinha como não. Né? Tem algum caso que não foi, que não converteu, toda vez que a gente convertia os caras. Era um índice de conversão gigante, cara. Maior. Quando a gente estava no escritório, aí ele começava a falar, daqui a pouco eu já entrava no meio da conversa com a pessoa, não, peraí, palavra, aí já fechava. Então, assim, era uma coisa muito, muito direta, mas era um com foco no processo comercial, outro com foco no processo técnico. Cara, não tinha. As pessoas, às vezes um ligava brigando, né? Eu já pegava e não conseguia encaixar o pagamento e tal, já passava por ele. Era uma coisa muito, muito ligada. Esses processos funcionam muito bem quando você, cara, domina isso. E isso é muito importante. Então, de novo, acho que um ponto principal, cara, estuda muita técnica, até um ponto que você já consegue entregar e entenda que, cara, eu tenho que manter o meu conhecimento técnico, continuar estudando, só que eu tenho que adquirir mais rápido também um conhecimento de processos comerciais.
senão o negócio não anda. Não anda, tá? E vamos quebrar essa crença que, pô, não estudei, não tenho pós-graduação, não tenho mestrado, não consigo ganhar dinheiro. Hoje Consegue, tem N possibilidades com tudo, velho. consegue. Ainda mais com a internet, o nicho da corrida é muito grande. O boom da corrida é um boom diferente da década de 90 e dos anos 2000, no começo dos anos 2000. Então, Total. quem corre agora, corre mesmo querendo performar, mas tem uma pegada um pouquinho diferente. E fazer o mapa da empatia, que é o que o Celso falou, conhecer, saber o que os caras estão falando, pensando, querendo, ouvindo, as dores, faz toda a diferença na hora de você montar o seu produto. O Celso hoje ele é professor na pós-graduação de corrida de rua, a primeira pós-graduação de corrida de rua do Brasil, que eu coordeno, e ele é responsável da parte de marketing digital. Então, eu trouxe um especialista em marketing, só que ele se tornou um especialista por necessidade de atuar nesse mercado de corrida. É diferente de pegar um cara que só estudou marketing e não entende nada de corrida. Então, o que a gente observou? Cara, se as agências realmente não tiver pessoa que está ligada no mercado, entender o mercado de dentro para fora, o negócio não funciona. Então é mais fácil você, como profissional do mercado, adquirir essa competência mercadológica do que você chamar um especialista de fora que não entende do mercado. Então pensa nisso. Mais fácil, mais rápido e mais lucrativo para você. Celso, frase de impacto para o pessoal que ficou até agora aqui com a gente. Qual a sua frase aí? Uma frase que inspire os nossos convidados. Ale, cara, não vou nem colocar a frase, mas eu vou colocar uma parte que. O que eu te disse no nosso último bate-papo aqui, que a gente estava com os demais aqui, com os demais Na professores, resenha, na resenha. na nossa resenha. Façam as coisas de coração. Não queira tirar vantagem, ser o espertinho. Cara, age da forma correta, justa e com coração, cara, porque a gente lida com seres humanos, né, cara? E a galera hoje cada vez mais precisa da gente, precisa muito da gente, porque a atividade física ela transforma vidas, né? E a corrida é isso, cara, é uma transformação de vida. Eu fiz agora recentemente a Maratona do Rio, né? Foi minha primeira maratona da vida. E aí você sente na pele que cada um ali tem a sua jornada, sabe? É o senhorzinho correndo, é o tio de cadeira de roda, é a pessoa manca, é o cara descalço. Então você começa a entender que a corrida ela é muito mais do que você falar para o cara correr abaixo de um pace de 4, um pace de 3. Cara, é muito mais do que isso. Então, quando você entende essa jornada, até que o Ale comentou agora há pouco aí, entender essa necessidade, muda o jogo. Então, você vai entender esse jogo com o coração, sentindo. E aí, na hora que você sente, você vai aliar a sua técnica com o seu coração e vai alinhar seu atendimento com o coração, cara. E aí, a sua verdade sai e a sua conquista tende a ser muito maior e muito mais prazerosa, porque você está ajudando alguém. É isso aí, cara. É isso aí, boa. Bonitas palavras. Celso, agora tá. Você tá um cara bem filósofo, né? Posso dizer assim. Um cara bem filósofo. Você é um cara que eu me espelho, né, Alexandre Machado? Você Hum. fala bem, explica bem, conduz bem. Então, cara, uma hora que a gente vai progredindo também. Tá virando, o Celso tá virando estoico. Quem diria tá virando estoico, filosofia estoica. Se você ainda não tá entendendo nada do que eu tô falando aqui, depois procura aí, filosofia estoica. Uma coisa muito interessante para a gente aplicar nos dias de hoje. Celso, obrigado pelo seu tempo, cara. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. E eu espero que realmente, assim, nosso bate-papo possa direcionar um pouco mais os profissionais da área, né? Que acho que é esse tempo que a gente está se doando para ajudar cada vez mais os profissionais que atuam nesse mercado, porque, cara, é um mercado tão bonito e assim, em franca expansão. Só que quanto mais profissionais qualificados entrarem no mercado, ele tende a ser mais, digamos assim,
mais lucrativo para quem já está no mercado. Se os profissionais que entram ruim, gera uma depreciação da entrega, prejudica quem já está no mercado. Obrigado, a gente vai se falando e depois a gente vai voltar para a sala secreta, mas esse é outro projeto, em outro momento. E Tamo junto. Galera, obrigado pelo convite. Prazerzão falar com vocês. Aí, se você não está inscrito no canal, já se inscreve para ficar ligado nos nossos convidados. 100% convidados do fronte de batalha. Aqui, cara, só senta para contar casos de quem realmente viveu e vive o dia a dia da assessoria de corrida. Então, galera, tchau, tchau e até o nosso próximo episódio aqui no nosso podcast Os Acelerados. Foi! Valeu!